Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos de volta, como fazemos segunda a sexta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, com o Atualidades Pampa. Como a gente se despede já na madrugada, pouco tempo, poucas horas nos separam. Mas estamos começando mais uma edição do Atualidades Pampa, neste dia 18 de fevereiro de 2020. E entre tantas as decisões ou as restrições que foram feitas até agora, uma delas também é a do Detran, do Rio Grande do Sul, que está orientando os CFCs que mantenham as aulas, mas define algumas medidas contra o coronavírus. Testes de direção, técnico e prático, estes estão suspensos a partir desta quinta-feira, dia 19, até o dia 2 de abril. Mas são muitos os assuntos do nosso programa de hoje. Vamos lá? Olha, existe sim um remédio contra o coronavírus e ele vem do Japão. Irresponsáveis desafiam orientação de isolamento. A nova taxa de juros da Selic. Afinal, com tanta gente ficando em casa, será que a internet no Brasil vai dar conta do impacto? Impressora 3D salva vidas na Itália, mas vira objeto de embate jurídico. General Augusto Heleno testa positivo para o coronavírus. Quem não testa positivo? Tá difícil. Essa comitiva agora, né? já tem 16. Alcolumbre também. Alcolumbre agora, final da tarde. Também. Olha, tirando algumas pessoas, eu acho que o castigo está chegando. Eu queria fazer uma pergunta. Essa rapaziada que teve ataque histérico pedindo o impeachment do Bolsonaro, porque ele domingo cumprimentou algumas pessoas, vai pedir do Alcolumbre e de outros menos cotados que tiveram na festa da CNN Brasil no domingo, no sábado à noite, que tinha 1.300 pessoas. Sim, mas ali não tinha problema. Fechado. Ah, ali não tinha problema. Não, ali não tinha problema. Bolsonaro, que cumprimentou umas 10, 15 pessoas, deu deu assunto. Mas é que Eu só acho que um erro não justifica o outro, para começar. Sim, mas eu gostaria que essas pessoas pedissem também o impeachment do Alcolumbre. Tomassem a mesma posição, mesma atitude. tá certo? É que cada vez que eles fazem uma coisa dessas, mais fica claro que é uma coisa, eu não gosto da palavra orquestrada, mas que é uma coisa pessoal, ou que é uma coisa direcionada para o Bolsonaro. Mas tu também tem outros aí de cama. Exatamente, de cama. Na verdade, o general Augusto Heleno, ele não está acamado, ele disse que não tem sintoma nenhum, mas ele fez a contraprova, porque ele também, assim como o presidente Bolsonaro, tinha feito o primeiro teste, tinha dado negativo, e agora repetiu o teste, e essa contraprova deu positivo, e ele vai repetir mais uma vez. Nossa! Mas Que teste vagabundo esse, hein? Pois é. Tem que fazer 3 vezes para saber Não, mas se hoje o cara... o próprio ministro Mandetta disse, se tu estiver bem no início, pode dar negativo, e daqui 3, 4 dias, 48 horas, dá positivo. Porque Por isso ele tem também um tempo, né? Da contraprova. O do treinador do Flamengo, inicialmente deu positivo fraco / inconclusivo. E aí ele tem que fazer mais, né? Tem que fazer, Tem que ter a quantidade de vírus mínima para... Não é e a isso. suspeita... O vírus tem um tempo para incubar, como se diz, e tu conseguires detectar. E havia uma suspeita muito forte porque eles estiveram num ambiente onde haviam pessoas já comprovadamente infectadas. São 16, aí tu levanta a suspeita. São 16 já na comitiva do presidente Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos, já que estão infectados. A última agora a contabilizar é o general Augusto Heleno. Ele, apesar de não ter sintomas, ele disse que está em casa, vai ficar recolhido, não vai sair e não vai receber ligação nenhuma. Ele, inclusive, tuitou dizendo, olha, aconteceu, eu realmente estou com o coronavírus, e explicou que vai fazer mais um teste, mas disse, eu não vou atender telefonema, não vou fazer nada, tá aí, a gente tem o tweet dele, eu vou ficar recolhido, informo que o resultado do meu segundo exame realizado na HFA acusou positivo. Aguarda a contraprova da Fiocruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao Covid-19. Estou isolado em casa e não atenderei telefonemas. Pois é, sabe que eu quero, e não é de propósito, né? Mas vai ser bastante antipático o que eu vou fazer agora, porque nós vamos sair da realeza e vamos sair para os plebeus, na verdade. Tem uma menina, uma moça de 19 anos que mora na Eduardo Prado, nesse lado da nossa cidade, que está há alguns dias
dentro da sua casa, dentro do seu quarto. Ela tem febre alta, ela tem espirros, ela tem dores, enfim, um quadro bastante ruim. Ela foi procurar ajuda lá no começo, aí mandaram ela embora porque ela não tinha nada. Aí agora eles solicitaram o que foi dito aqui pelas nossas autoridades, que tu pode solicitar que vá até a tua casa, para evitar justamente que uma pessoa contaminada, aí não chegaram aí na casa dela. Falaram ao telefone, tem tosse? Tem. Tem febre? Tenho. Tem tosse? Tenho. E tenho dores. Tem dinheiro? Não, não tem. Não tem, então... Aí disseram assim, quanto tu tem de febre? 37,5. 37,5 não é febre, nós não vamos aí. É que ela respondeu antes que não tinha dinheiro. Mas sabe que mesmo com dinheiro, eu já tive relatos de pessoas que estavam se sentindo mal, que foram inclusive para hospitais e queriam pagar para descartar essas alturas e não obtiveram acesso aos testes exatamente por não apresentarem o quadro. Conheço pessoas que estavam apresentando o quadro, mas eles estavam optando por situações mais sérias. Então deixa eu te dizer qual é a situação mais séria, que faltou a parte mais importante da história. Ele perguntou para ela, 37,5 não é febre, disse ele. E você veio do exterior? Ela disse não. Então não é prioritário. Esse é o protocolo, dona Magda. Esse é o protocolo. E mais do que isso, quero dizer assim, Ali, é importante, o que já constatou é que não há exame para todos. E tu precisas fazer uma escolha. Ela é uma menina, como segundo a notícia da dona Magda, ela é uma menina onde ela sai do grupo de risco preferencialmente. Então eles estão confessando isso, que estão fazendo uma seleção maior, uma seleção apurada, é uma brincadeira, eu só posso imaginar uma brincadeira essa questão de dinheiro. Lógico, né? Mas é uma questão apurada. Só que ela é jovem. Para jovem, 37,5 não é febre. Para mim, 37,5 é um horror, entendeu? Então, eu acho que essa análise é fazer. A constatação e confissão é de que não há exame para todos. E que veio de fora, viajou para algum desses lugares, que agora está no mundo todo, né? Tenha vindo de fora ou tenha estado com alguém que veio de fora. A única questão é que, assim, os números, então, não estão corretos. Realmente, estão longe de estar corretos. E não estão corretos porque já reclamaram, inclusive, aqui, o pessoal da saúde, que nem todos os casos atendidos, positivos ou negativos, estão sendo reportados. Não, até porque realmente não tem exame suficiente, então eles estão guardando para aquelas pessoas que estão em estado mais grave para fazer o tratamento, aquele mais apurado. Eu tenho uma orientação, até o Ruschel ontem, a gente chegou a falar e eu não dei, de um hospital que está mandando para os médicos, é exatamente isso, Reforçamos a orientação anterior de não encaminhar para a coleta de exame diagnóstico pacientes que apresentem as condições abaixo. Quadro leve em indivíduos jovens sem comorbidades e indivíduos assintomáticos, mesmo que em contato com casos suspeitos ou confirmados ou retornados de viagem. Quer dizer, eles estão ainda enxugando mais Essa as moça pessoas está dentro da nossa fazer. Essa moça está. Então fica... Mas eu trouxe isso aqui a matéria jornalística, para que a gente... alguém que tenha informação, a Carla agora tem, e está esclarecido, porque eles estão em pânico, porque não sei quem, então... E contado assim pra gente, né? O próprio ministro hoje, na entrevista coletiva que deu, disse, o Brasil está agindo conforme o Brasil vai conseguir agir. É isso aí. O Brasil que conseguiu fornecer alguma coisa de exames para o Paraguai, enfim, deu algumas indicações nesse sentido, mas não tem exame para todo mundo, gente. Mas aí não tem. Difícil, nem os Estados Unidos têm. O difícil é explicar para o leigo, por exemplo, que vê um ou outro indivíduo fazendo 3 vezes o exame. E eu tenho que ouvir que não tem exame para todo mundo. Então, vamos aproveitar e vamos explicar por que são 3 exames? É 3 ou 2? Teve gente que já fez 3. Se eu não me engano, o treinador que a Carla acabou de falar. O general Heleno, ele acusou o primeiro negativo, fez o segundo, deu positivo, e a Fiocruz está fazendo um 3º teste. E aí pro leigo, né, para nós aqui na caixa baixa do negócio todo. E também tem uma coisa. Vamos tentar ser pedagógico. Veio de fora também, né? Isso, aí que eu quero dar a diferença. Comitiva, aí que eu quero dar a diferença pro Marconi pra gente tentar ser pedagógico.
lógico. Tu vais lá e diz assim, vim de um país. Aí tu já ganhas uma preferência. Tu fez e deu negativo, mas tu veio deste país há apenas 2 dias. Portanto, tu ainda podes estar com eles. Eu posso te contaminar, mas ainda não aparece. Então, tu vais fazer o segundo. Quando os resultados divergem, aí vem o resultado. E o problema disso é que a gente fica com falha a respeito dos casos comunitários. Porque, afinal, eu não vim de lugar nenhum. Bom, então o senhor está dispensado. Bom, mas é importante já tem comunitário. Já tem em Porto Alegre comunitário. Esse quesito já não deveria ser mais tão levado em conta. Né? O fato de não ter estado em outro país, mas, poxa, se já existe a possibilidade de contágio comunitário e aquele cidadão está apresentando sintomas, para mim, passa a fazer parte do grupo que merece o Marconi, a grande questão, e até que é sentida a bancada, se a bancada sentiu como eu acho que hoje foi um dia D em termos de país, eu acho que todos aceitaram que há um vírus. Há um vírus. Acho que pela primeira vez as teses desapareceram, há um consenso de que se eu não te ajudar e tu não me ajudar, vamos eu e tu pro saco, assim. Porque a gente vê as pessoas mais maduras, a gente vê as pessoas tomando posições mais conservadoras no sentido de proteção, a gente vê avós pedindo proteção em relação a netos, já dizendo, olha, minha filha, não traz coisa aqui, porque o vô tem que se cuidar. Então, isto é o trabalho que nós fazemos. Eu acho que esse é o trabalho bonito da imprensa, do comunicador, é exatamente instruir, mas o povo, o que eu senti desde ontem é que finalmente o povo comprou a ideia. E para tentar evitar chegar em situações como a Itália anunciou hoje, que para mim foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida, que a Itália já leva em consideração a possibilidade de maiores de 80 anos deixar morrer. Meu Deus. Tem que escolher, né? Tem que escolher, nem tentar. A Itália hoje já tem planos de deixar aí os idosos com coronavírus de 80 para cima. Marconi, desculpe. A Ali está querendo falar, eu interrompi. Eu só queria complementar, porque eu acho que muito dessa sensação vem e a gente volta para aquela posição de ter um líder, de ter hoje, teve toda a conversa com a imprensa. Então, aquilo institucionalizou uma situação e acho que faz com que formalize realmente, estava faltando. Volta para aquela situação de ter um papel de líder ou alguém que esteja nessa posição que, bom, comande o povo, nós estamos... Vamos aqui, Bolsonaro no segundo exame testou negativo. Verdade. Bolsonaro, Covid-19. Eu só não queria perder o mote do Marconi, porque, como eu citei ontem, nós temos 2 exemplos. Temos o exemplo da Coreia, né, que foi para um lado, e a Itália, que desdenhou, e a gente está vendo esse quadro. E, Marconi, a parte mais dura disso é que como não há respirador, o médico está tomando a decisão, não, tu tem 80 anos, eu vou dar o respirador para a Carla, mas o de 80 anos eu não vou dar. Sabe quantas mortes? Pessoal, nós estamos vivendo isso. É uma realidade. Isso é 2020. E ninguém está escondendo nem negando, né? E ninguém nega. 2.978 mortes na Itália e hoje foram 475 mortes. Bateu o recorde mundial da própria China. E não era nada, né? No mesmo dia. E não era nada. Era uma invenção da China. E agora o remédio está no Japão. Tu sabe que quando saiu essa notícia, Marconi, eu te confesso que eu achei ela tão estarrecedora que eu fui atrás de sites confiáveis, oficiais, para ver se era verdade. Porque me parecia inconcebível que isso fosse verdade. E realmente lamentavelmente é. O problema da Itália foi o mesmo problema do Irã. Eles não fizeram nada. E aí, quando veio a onda. Isso. Então, assim, muitas dessas pessoas que estão morrendo poderiam ser salvas se tivessem tomado medidas que antecipassem essa tragédia. Que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Pelo menos estamos tentando fazer, né? Hoje, o presidente Donald Trump fez um anúncio muito interessante. Ele está estimando um teste para cada americano. Ai, que maravilha. E sabe como é que isso funcionou? Isso funcionou na Coreia do Sul. Exatamente. A Coreia do Sul comprou testes, cada cidadão coreano, sul-coreano, ganhou um teste. Ele poderia retirar nos postos de saúde ou nas farmácias com um documento, levava para casa e fazia o teste. E a partir daquele teste
era decidido o que seria feito, se ele seria internado, enfim. Mas a boa notícia, Magda, Sim. é uma boa notícia de pirro, né? Aquela que não serve para nada. Infelizmente, porque nós temos uma burocracia no Brasil, uma coisa chamada Até Anvisa. chegar aqui vai ser horrível. Uma coisa chamada Anvisa que é vergonhosa. Os próprios chineses, que têm uma divergência histórica com os japoneses, a China já foi invadida pelo Japão. Eles são inimigos cordiais, eles têm uma divergência histórica. E não é Brasil e Argentina, não, é bem pior, porque envolveu guerra, envolveu atrocidades, enfim. Mas os chineses admitiram de que um medicamento japonês está fazendo efeito com o coronavírus. Ele faz um efeito primário. O que é um efeito primário? Desculpa te interromper, mas só para as pessoas entenderem. Ele é para resfriado, né? Sim, esse medicamento... Existe e é para resfriado. Esse medicamento já existe e era para atacar o ebola, que depois descobriram que esse medicamento é também eficaz contra o influenza, portanto, um medicamento de uso comum nas farmácias japonesas. Qualquer um entra e compra. O nome do medicamento se chama Avigan. Você entra na farmácia japonesa e compra o Avigan, né? Ele é a base, o agente ativo dele é o favipiravir. Favipiravir é o agente ativo, é bisulfato de favipiravir, que é um antiviral que consegue impedir a reprodução do vírus, no caso o coronavírus, impedindo que ele atinja os pulmões. Por que ele tem um efeito apenas primário? É porque depois que chega nos pulmões, o agravamento da doença já é irreversível com esse medicamento. Então, aí é o próprio organismo que tem que atacar o vírus. Mas, enquanto o vírus se encontra nas vias aéreas, nariz, ouvido, boca, enfim, garganta, está ainda no esôfago, enquanto o vírus estiver por ali, que onde ele é localizado nas primeiras 48, 72 horas, esse medicamento é extremamente eficiente. O medicamento foi desenvolvido pela Fuji Chemical, do grupo Fuji, que é dono de metade do Japão. Sim, né? claro. Magda, custa $3. Ai, meu Deus, e não Uma vai caixa- chegar aqui custando 3 mil. Uma caixa com 10 comprimidos custa $3. Vai custar 3 mil reais O que aqui, aconteceu? cara. Os chineses verdade. compraram lotes enormes desse medicamento e levaram para Wuhan. E o resultado tem sido positivo. Talvez esse medicamento esteja ligado a essa reversão que a China conseguiu dos casos de reprodução e de mortes em Wuhan. Então, assim, repito, um medicamento que foi criado para combater o ebola, é a base de um antiviral chamado favipiravir, bisulfato de favipiravir. O nome do medicamento é Avigan, só é vendido é vendido no Japão, não sei se em outros países. No Brasil, esse produto está na fila da Anvisa há 4 anos. Ai, meu Deus do céu. Junto com pelo menos mais 2 centenas de medicamentos que estão na fila e a Anvisa... Porque a Anvisa a gente sabe como é que foi por muito tempo, né? É verdade. O Bolsonaro disse hoje na entrevista dele que mudou, que vai mudar, que não sei o quê. Está na hora da gente ver, viu, presidente? Porque antes o medicamento para entrar tinha que ter amigo lá dentro. Então, deixa eu te dizer... que vem ao encontro do que nosso telespectador Dione Machado, de Campo Bom, que diz assim, uma alfinetada, avisa o Rússio que está faltando respirador porque os coleguinhas dele mandaram dinheiro para o Porto de Cuba. Não deixa de ser um pouco assim. Aqui Se ele me mandar minha lista é por xingar, né? Mas Helena... o Ronaldo Fenômeno foi muito xingado hoje na internet. Lembro que usaram aquela frase assim, não se faz Copa do Mundo com hospitais. Aí botaram 3 pontinhos. E agora, Ronaldo? É verdade. A Helena também nas nossas redes sociais disse que não são 16, como eu havia dito, são 17 já da comitiva do presidente Bolsonaro que estão infectados. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, é o 17º. Carla, talvez o mais impactante de ser 16 ou 17, que bom com essa colaboração, né? Exatamente. Mas o mais impactante é a gente ver como num ambiente fechado alguém tem o poder de contaminar. Porque eles estavam no mesmo jantar, no mesmo ambiente e tem 17 viajaram contaminados. Então eu quero, muito tempo então eu quero dizer que aqui em Porto Alegre tem um a menos, tá? Que é o meu amigo querido do meu coração, Gabriel Zarnabai, que ele está recolhido, isolado,
porque ele é do grupo de risco, não por idade, mas sim porque ele tem asma, tá? E ontem o Izzy mandou a informação, fulano tá mal, não sei o quê. Eu disse que tá com Covid-19. Ele disse que hoje recebeu telefonemas, e-mails, WhatsApp, Face de todo mundo. O que tu tem, cara? Ele disse, tu me matou, guria. Então, assim, ó, o Gabriel está ótimo. E está fazendo que todas as pessoas que têm mais de 60 anos, que não é o caso dele, mas tem uma doença crônica, que é a asma, está se cuidando. Está fazendo o que está sendo pedido. Está na sua casa, bonito, alto, lindo, já prospectando quando sair de lá. Então, a culpa é do Izzy, que me disse que o Gabriel estava muito mal. Então, tem um a menos aqui. Gabriel, você não está morto, não, ainda. Agora... e uma coisa que eu disse para ele, eu digo, se tu visse a audiência do nosso programa, quem sabe a tua empresa, que é de importação e exportação, anuncia no nosso programa. Eu falei aqui, entupiu tudo. Enxerga isso, Aliás, isso é uma coisa que hoje eu estava vindo para a emissora aqui, estava ouvindo uma dessas emissoras de rádio aqui de Porto Alegre e tal. Uma dessas rádios raivosas aí, mas é uma raivosa com audiência. E abriu o radiojornalista, a moça dizendo o seguinte, segundo o ministro da era, dá positivo para a ebola, mais um ministro que estava com o Bolsonaro. O que é isso? Como é que é? Eu fiquei, que manchete é essa? Que manchete é essa? Eu fiquei pensando, eu digo... Aí eu lembrei de uma coisa que eu disse aqui algum tempo atrás, e recebi muitas mensagens, alguns me xingando, outros xingando menos, mas a maioria me xingando. Olha aqui, ó, você é empresário que tem a mania de reclamar da roubalheira, da corrupção, disso, daquilo, que o país está mal, e foi mal, coisa e tal. Você já se deu conta onde é que você está botando o dinheiro dos seus anúncios? Quem é que você está financiando? Dá uma olhadinha nisso para você ver. Depois não reclama. Olha aqui, ó, o Twitter da Prefeitura de Porto Alegre, da Secretaria da Saúde, informa que já subiu para 18 o número de casos confirmados de coronavírus em Porto Alegre. Nesta quarta-feira foram confirmados mais duas mulheres com histórico de viagem para a Bahia e para São Paulo. Agora a transmissão já é comunitária. Já é comunitária, exatamente. Então a vaca foi pro brejo. É local, eles dizem local. Agora a vaca foi pro brejo. Agora... Quando eu critiquei o presidente Bolsonaro, e claro, tem umas pessoas que concordaram comigo e outras tantas que não concordaram comigo. Queriam me matar, obviamente. Tem uma delas que disse, mas a Carla viajou para Bahia, como é que a Carla foi para Bahia? Bom, eu fui para Bahia no dia 12 de fevereiro, voltei no dia 26 de fevereiro. O primeiro caso confirmado no Brasil foi dia 25 de fevereiro. Se a minha viagem para Bahia fosse amanhã, com certeza eu não iria. Eu gostaria de esclarecer, porque fica difícil. A gente tenta até responder para um, para outro, para se não comunicar, dá para responder para todo mundo. Então, essa é a explicação do porquê eu fui para Bahia. Quando eu fui para Bahia, o quadro não era esse, com certeza. Agora essa quarentena é séria, né? Nem perto. É séria mesmo. Olha, tem gente que está de quarentena aí que está fazendo amor com a própria esposa. Isso é um absurdo. Agora tem uma coisa, né? Tem gente... engraçadinho. Olha aqui, ó. As informações importantes. Os táxis terão descontos de 35% para chamadas feitas pelo aplicativo. Qual o objetivo? Reduzir as chances de contágio pelo novo coronavírus, evitar o contato com cédulas de dinheiro e auxiliar em um deslocamento menos exposto. A EPTC, Empresa Pública de Transporte e Circulação, informa que os deslocamentos por táxis dentro da cidade com chamadas originadas no aplicativo, presta atenção, no aplicativo do Sindicato dos Taxistas de Porto Alegre. Você viu uma pergunta aqui que eu não sei responder. O coronavírus é transmitido também por animais domésticos? Não, até então dizem que não. Eu recebi essa... eu acho que não. Uma resposta expressa e taxativa de que não há prova científica de transmissão através de animais. Tanto que, se eu não me engano... Na China, né? Na França, uma das coisas permitidas, dos atos permitidos é passear com os cachorros. Não era isso? Sim. Não só isso. Os cães entram em restaurantes na França. Sim, criança não entra e cão entra. Durante toda essa... É verdade. Compreensível para mim. Pois é, mas é verdade. O Vitorino fez...
Sabia que na França é assim? Mas eu tomei um susto, porque eu imaginava que também os animais pudessem transmitir, mas é pra... Não, que bom que parece não. que a mutação... Não, que bom que não, porque aí sim não teria como controlar. A Aí mutação não do teria como vírus de uma controlar. espécie para outra é uma ação extremamente rara de acontecer. Inclusive, o fato de ter vindo para os humanos é algo raro. E então, para ser transmitido isso, mutar para os animais, seria uma outra Vitorino, só raridade. um dado eu me lembrei agora. A Outra informação anomalia. é de que eles podem ter, o que eles não são é transmissíveis. É isso. Essa eu acho que é o detalhe técnico. Interessante isso. Então fica dado o recado. Gato, cachorro, não transmite. O único animal doméstico que continua transmitindo é a sogra. É o seguinte... Mas Dona hoje Magda... Tá afiado. Não vai terminar o programa hoje. Ele tá... Ô, Magda, Pois não, senhor. você sabe que esse negócio tem umas pessoas perguntando aqui se não dá para comprar de Muamba. Logo, como é Brasil, Vitorino, logo tu vai fala assim, aparecer... não entendi coisa alguma. Tem uma porção de gente perguntando aqui, logo vai aparecer contrabandista trazendo esse remédio pelo Paraguai. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. E os camelosos, Isso é inclusive, verdade. quando puderem Como ir tem os pra haitianos rua, vendendo na rua da praia. Os haitianos vão vender e, pior de tudo, vão comprar. Não, e tudo bolinha de gesso feito em casa, no fundo de casa. Olha, isso a gente brinca, Mas tem gente usando gel de cabelo misturado com álcool, fazendo uma pasta aí, passando no corpo. Mas eu posso te dizer uma coisa? Não tem álcool na cidade. Né? Não, os fornecedores não têm, os Me fabricantes perguntaram estão hoje com lá na Rádio Pampa dificuldade. se o álcool combustível teria esse efeito. Não, claro que não inventem, gente. Não faz isso. E se você fuma, inclusive, depois de passar, você acender o cigarro, Fica muito legal. você vira o homem-bomba. Pode ter certeza que você mata o vírus. de dizer que sim. Né? Você mata o vírus mesmo. Funciona. Mata o vírus. Mata o vírus e tudo mais que precisa. Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês que é muito importante. Nós somos um veículo de comunicação, né? Então temos que prestar da forma mais ampla e verdadeira o nosso serviço. A Rede Pampa está liberando a programação da Rádio Pampa e de outras 6 emissoras que estão conosco, né? Unidos, outros radiodifusores, com o objetivo de auxiliar, sem dúvida alguma, no enfrentamento do coronavírus Covid-19. É uma ferramenta fundamental, a comunicação, né, e o rádio principalmente, porque a gente sempre diz, o veículo de comunicação que nunca vai morrer e que existe desde que o mundo é mundo, é o rádio. É o mais rápido, né? É o mais rápido, é o mais ágil. É uma ferramenta fundamental justamente para combater essa pandemia. Por isso, sensibilizada com o momento, o Brasil, o mundo vivem. A partir desta quarta-feira, desde este dia 18, a programação da Rádio Pampa, que tem trazido em tempo real atualizações sobre o avanço do coronavírus, passa a ser transmitida também por outras emissoras do Rio Grande do Sul. Segundo a nossa diretora de conteúdo, Marjana Vargas, esta nova medida tem o caráter emergencial do isolamento da população e a necessidade de divulgação de notícias atualizadas. É uma autorização que permite às outras emissoras que quiserem ou não necessitarem interromper suas programações e isolar as suas equipes e podemos assim deixá-los bem informados. A Rádio Pampa é 24 horas de notícias e para quem não sabe, o Marconi é o titular das manhãs da Rádio Pampa. Eu escuto. Pode ouvir o nosso Rafael Marconi pelas manhãs, que está substituindo brilhantemente o nosso Mani Barcelos, que nos deixou, e segurando Hoje a audiência. completa 3 semanas. 3 semanas. E, velho, tu tá fazendo uma falta. Tá fazendo uma falta. Ninguém me chamou de enorme. gordo mais nessa bancada. Bom, deixa eu só concluir Queria saudar, Magda. Deixa eu só concluir a informação que eu estou dando. As rádios que estão conosco são a 104 FM, a Rádio Grenal, a Rádio Caiçara, Rádio Continental, Rádio Eldorado e Rádio Liberdade. Existe um comunicado oficial com autorização de transmissão e aí entra no www.pampa.com.br/comunicado. Eu acho uma boa. Saúde. Eu só queria saudar a homenagem que tu citaste aqui, Sim. por isso que eu não quis perder o momento, Sim. porque cada vez que se fala essa palavra aqui para nós, é um momento especial. A homenagem linda que tu fizeste, quem não tiver acesso ao Instagram da Dona Magda, que o faça, ela faz uma homenagem a uma figura do nosso querido Mário Maia. A gente vê e se emociona. Que Mário coisa Barcelos. linda. Márcio Mário Barcelos. É verdade. Coisa bem boa. Eu também tenho uma coisa maravilhosa Que para bom, que bom. comunicar. Hoje eu vou falar
de evolução. Você sabia que a TIM praticamente triplicou a quantidade de antenas nos últimos anos aqui no Rio Grande do Sul? Isso significa que a TIM tem a maior cobertura 4G em diversas cidades do estado. Por isso, a qualidade do sinal da TIM é incrível. Mas além de toda essa qualidade de rede na TIM, você ainda encontra super ofertas em smartphones, como essa aqui, presta atenção. Galaxy S10 por apenas R$ 1.400, gente. R$ 1.400 à vista no plano TIM Black Família 100 GB. É muito barato, você não vai encontrar nada igual. A TIM tem sempre um plano ideal para te deixar com os melhores smartphones em até 12 vezes sem juros. Então, faça como eu, mude para TIM e aproveite. TIM, a inovação não para. Então, falando em não parar, hoje eu usei um serviço de um motoboy de teleentrega e o motoboy que me atendeu é o Sérgio Pi. E eu tava uma bruxa sem vassoura quando ele chegou na minha casa. Nem que queira, a senhora não fica assim, pedalando e tava nem que queira, a senhora não fica e aí uma bruxa, eu tive que atendê-lo porque eu tinha que pagar e tal. Aí ele olhava para a máquina, olhava para o pacote. Daqui a pouco ele disse assim: a senhora não é a Magda Beatriz? Sou. Ele tem olho, né? Mal, ruim, porque eu tava uma bruxa. Aí ele disse assim: mas eu adoro a senhora, adoro vocês, o fulano, Beltrano, Ciclano, assisto todas as noites, assisto a primeira edição do programa, porque depois eu tenho que dormir, porque eu trabalho muito cedo de motoboy. Então, o Sérgio Pia aí, motoboy que nos acompanha e gosta muito do nosso programa. Magda, Fale. O Donald Trump está louco de vontade de provocar um incidente internacional, e com a China. Ele tem usado nos discursos dele, ele não chama de coronavírus, ele está chamando de vírus da China. E os chineses não estão nada felizes com a ideia. Imagina. Porque a ideia do Donald Trump parece ser passar a sensação ou passar a mensagem de que o vírus foi criado sinteticamente na China e que coisa e tal. Os chineses já contra-atacaram e disseram que esse vírus possivelmente foi criado nos Estados Unidos e introduzido na China por serviço secreto, serviço não secreto, aquelas bobagens que, enfim. Bom, como a gente não sabe com quem está a verdade, resta evidente de que nos discursos do Donald Trump, ao chamar de vírus da China, de que os americanos, digamos assim, estão assumindo a teoria da conspiração de que o vírus realmente foi criado pela China com objetivos outros e que talvez tenha fugido do controle ou tenha atingido os seus objetivos. Não sei, mas isso não é legal, porque eles já têm uma rusga comercial. Se isso avançar para uma discussão geopolítica, não sei se é bom para o planeta, não. E também Sim. chama a atenção que, além disso, Gustavo, ele chama o governo chinês de governo comunista. Ele está fazendo de propósito também apresentar essa informação. Também, E o que a gente percebe também, infelizmente, no nosso país, no Brasil, uma tentativa também de outros setores contrários ao governo atual de transformar essa situação grave e principalmente também econômica, muito grave, numa questão assim, como se fosse uma falha do governo atual. Nós viemos de uma grande recessão. Tivemos um ano inteiro de um governo ali lutando batalhas para começar a construir aquilo que nos últimos 3 meses do ano passado a gente começou a ver um movimento de início de uma melhora. E aí vem o tombo. Primeiro vem a questão do petróleo, com aquela guerra entre o Irã e os Estados Unidos, e em seguida vem essa questão que abala o mundo inteiro. Então, o presidente da República deve transformar realmente esse papel de líder no sentido de unir todos, para que todos se deem conta que isso não é algo que vem de um governo X, de um governo Y, isso é uma questão mundial que está afetando todo mundo. Então, isso eu acho que é algo que o presidente Bolsonaro, no meu ponto de vista, deve reforçar, unir o país nessa hora. Depois se discute. Agora vamos eleger prioridades. E as prioridades são a vida. Seja a vida das pessoas que estão realmente ali, acamadas, com dificuldades ou passando por riscos ou até morrendo, seja as pessoas que estão
intimamente morrendo, no sentido de que vê os seus negócios irem à beira de falências, não conseguem trabalhar, não conseguem pagar as contas e, enfim, tem que sobreviver. Então, é importante esse papel de liderança nesse momento. Eu tô tentando imaginar, Magda, como é que fica a situação quando esse vírus entrar nas camadas mais pobres da população. Sim. Vai ser bem difícil. Muito, eu tô apavorado muito. quando isso entrar na favela. Muito. Porque vai ser uma coisa que vai dizimar. Vai ser uma carnificina. Vai dizimar. Eu acho que os hospitais vão precisar estar preparados. Porque no Rio de Janeiro tem o Miguel Couto e o Souza Aguiar. Tem aquele lá do Andaraí que é mas assim, ó, Rio de Janeiro, o Grande Rio, tem 7 milhões de habitantes, 8 milhões de habitantes. Sem contar que as casas são muito pequenas, as pessoas vivem aglomeradas. Exatamente. Você tem um raio Não adianta nem ficar em quarentena dentro de casa, porque tu estás com 6, 7 pessoas no mesmo ambiente. É aquele porteiro que morreu em São Paulo e ele morava com uma pessoa de 80 e poucos anos, outra de 70 e tantos anos, outra... tudo no mesmo lugar. Magda, eu queria, em cima do que disse a Carla, o que tu dissesse e o Vitorino dissesse, fazer um apanhado em termos econômicos. Há uma previsão muito triste, muito assustadora, de que uma coisa que nós muito pouco falamos aqui, de que em 2 a 3 semanas começará para alguns setores a fome. Por que se fala na fome? O que supriu as minhas divergências com a Roberta sobre a economia, elas acontecem, mas são divergências econômicas que cada um conclui o que quiser. Mas o que nós estamos, na verdade, que o que conseguiu manter as pessoas ano passado foi o serviço informal. As pessoas criaram uma atividade para ela, no paralelo perderam o emprego, não conseguiram se reinsetar no mercado de trabalho, mas conseguiram, através da atividade usual, atividade informal, conseguiram sobreviver. E essas atividades também desaparecerão. O perigo é exatamente dentro de 2, 3, 4 semanas, essas pessoas não terem renda e essas pessoas trabalham para comer. E aí nós podemos nos defrontar com um aspecto muito mais terrível. Aí quero lembrar de uma informação muito boa que saiu hoje, foi anunciada, que é exatamente uma liberação de uma parcela de R$200. E a gente quer dizer, R$200. Não, nós estamos falando de R$200, são 2 cestas básicas. Alimenta uma família. Não estou falando em consertar o mundo com R$200. Até porque quero dizer... Mas para quem vai ficar... Tem cidade, tem regiões desse país que a média salarial é R$268 por mês. Então, R$200 é muito dinheiro, sim, não vai ser para mim nem para o Marconi que está com muito, não precisa, né? Mas para muitas pessoas será exatamente o alimento. Então, esse é um projeto que está sendo orquestrado agora, ainda não foi redigido, eu gosto de trazer quando a notícia já é. É um pacote, sim. O ministro da Economia já apresentou, são 15 bilhões de reais inserido. O problema é que agora ele tem que apresentar para o Congresso e o Congresso é que tem que aprovar. Mas para o Congresso aprovar, o governo federal precisa da autorização também do Congresso para que seja reconhecido estado de calamidade pública. Isso. Por quê? Porque nesta sexta-feira, segundo, toda a lei de diretriz orçamentária e todas as leis que vigem hoje no nosso país e que segura o déficit, nós não podemos superar os gastos que estão definidos em lei. Se o Congresso, nessa sexta-feira, não reconhecer o estado de calamidade pública, nesta sexta-feira vai ser bloqueado o direito de usar 40 bilhões de reais em despesas. E esses 40 bilhões são fundamentais para que seja levado para esses projetos. Agora, esse é vamos só... Marconi, só para o nosso telespectador... Pode dizer uma coisa? Pois não. Ficou muito longo, saiu do que era para... Não, deixa... É porque foi bom, ela abordou. É que, na verdade, já vai ser aprovado por acordo de liderança. Porque se for esperar que o Congresso vá se reunir e o Senado, nós não vamos ter nada. Isso. Mas, diante da gravidade, será pela primeira vez na história que se conseguirá isso, seria esse de utilidade pública, então o governo poderá assinar, serão 15 bilhões injetados na economia. E o segundo assunto que ela trouxe, que é muito importante, é exatamente esses 40 bilhões que estourarão no orçamento porque não estão contingenciados. Terão que ser separados, mas se sair a utilidade pública, poderão ser usados. Porque o déficit da gente é 124 bi, não pode passar disso, né? Sob pena até do próprio presidente da República sofrer impeachment, é uma coisa séria e é importante que fique assim.
Já que eu tô com a palavra, Magda, eu vou trazer a notícia da minha manchete, que estava muito nessa esteira. Eu ia trazer também, foi ótimo que o Ruxo nos apresentou, mas hoje nós tivemos um grande tombo na nossa, na nossa Bolsa de Valores. Tivemos também um câmbio altíssimo. A nossa Bolsa fechou em negativo mais de 10%. Estamos no patamar de 60 mil. Estávamos já a 120, quer dizer, hoje nós temos um patamar de agosto de 2017. O dólar chegou a bater no meio do dia R$ 5,25, fechou em R$ 5,19. E aí, no meio dessa efervescência que está acontecendo no mundo inteiro, realmente não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Por quê? Porque todos temem o óbvio, a recessão global. Ela já estava um pouco precificada no ano passado e agora a queda tem sido muito forte. E esse tombo forte é que pode levar a grave situação das pessoas, assim. E aí o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que define a taxa de juros, do nosso país, a taxa de juros anual, baixou muito mais do que o mercado imaginava. Agora, a nossa taxa Selic passou para o menor patamar da história, a história que desde 1999, quando ela é avaliada, que tem o limite, enfim, hoje a taxa Selic está em 3,75. Quando a gente vê uma taxa Selic tão baixa, numa inflação que não está pressionada porque não há consumo, nós sabemos que numa realidade dessas, o câmbio vai estourar. Tem até brincadeiras, enfim, de mau gosto nesse momento, mas enfim, de gente dizendo, poxa, agora o dólar vai a 10, né? Mas então, assim, o governo federal precisa se ater, porque essa taxa Selic foi definida hoje, nesta terça-feira, nesta quarta-feira, né? E agora nós esperamos medidas que o Banco Central atue para conter o câmbio, porque em qualquer lugar do mundo, quando tem uma taxa tão baixa, é natural o câmbio se valorizar. Então, isso é bem perigoso. Roberta, o que aconteceu hoje, eu tenho criticado aqui a visão de câmbio do Brasil, mas hoje, por que pareça, eu vou defender o pessoal do Copom. Sabe por quê? Você tem que escolher um mal menor nesse momento. O Brasil está se descapitalizando. Nós estamos perdendo dinheiro, não apenas no mercado de capitais, mas principalmente nas taxas de juros. Reduzindo a taxa de juros, nós reduzimos o déficit. O Brasil precisa de dinheiro. Esses 15 bilhões foi, na verdade, na minha opinião, uma jogada inteligente do Bolsonaro, porque esse era o motivo da briga com o parlamento. Era mesmo. Aí o que ele fez? Ele disse, não, então não vou brigar com o parlamento, vamos pegar esses 15 bilhões e vamos investir na luta contra o coronavírus. Aguardo o Senado e a Câmara Federal. Ou seja, colocou o Rodrigo Maia e o Alcolumbre contra a parede. Você acha que eles iam dizer não? Claro que não vão dizer não, vão ter que dizer sim, porque agora é a opinião pública em cima. Então, quando o Copom decidiu hoje reduzir a taxa de juros, era exatamente reduzir o déficit primário que o Brasil tem com o pagamento de juros dos títulos do Tesouro. E mais, o Brasil se decidiu, nessa fase agora, em recomprar os títulos da dívida. Ou seja, cada vez mais o Brasil vai dever menos. Coisa que governos anteriores não pensavam. Os governos anteriores pensavam, não, vamos endividar, lança título, vamos capitalizar, mantém a taxa como está, aumenta 0,5, aumenta 0,25, aumenta isso, aumenta aquilo. Não, esse governo está fazendo o contrário. Eu critiquei o câmbio, mas hoje a decisão do Copom, na minha opinião, merece aplausos. Reduz a dívida primária do Brasil, o Brasil começa a recomprar os seus títulos e cada vez deve menos. E um aspecto também nessa mesma esteira, para tranquilizar as pessoas, o Brasil tem uma reserva de dólares grande e é exatamente um seguro para ser usado em situações como a que nós estamos vivendo, em situações de emergência. Então, talvez, possivelmente, o que se denota nesse movimento do Banco Central é que aí vai haver uma injeção grande de dólares no mercado para poder baixar o câmbio tão alto. Então, assim,
se o governo estava ali injetando 5 bilhões, agora que injete 50 bi e estabilize esse câmbio, porque esse câmbio é matador para todo mundo. Né? Eu confesso assim que é preocupante a situação de todos os brasileiros nesse momento. Eu, como um ignorante que sou, no sentido de desconhecer muita coisa, eu escuto de novo tudo isso como blá, 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 blá. Tem seguro para botar dinheiro? Cadê o dinheiro? Bota. Eles vão ter que se reunir na sexta-feira. Mas que sexta-feira? Por que não se reuniram hoje, meio-dia? Mas que palhaçada é essa? O dinheiro de fundo eleitoral já era para estar voando dinheiro pela janela de hospital. Mas é que fica, porque a taxa Selic, do blá blá blá, do Copom, do Procon, do Ziriguidum, do Tereco-Teco, do ter que reunir, porque tem que perguntar, porque a classe do Senado, do explicativo, do STF. Que baboseira é essa, cara? Essa tua cabeça. Que país lixo é esse que tá, as pessoas estão morrendo? Marconi, peraí. Tem que pegar. Não, como eu disse desde o início, eu sou um ignorante. Então tá, mas não transforma a sua desinformação numa ironia em relação a um procedimento econômico que obedece a padrões de gestão econômica, de gestão de recursos públicos. Sim, blá, 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 mas é um blá, blá, blá que... Cara, é uma canetaço, situação de emergência extrema. Sim, mas a situação de emergência extrema foi contornada. O governo pegou 15 bilhões do orçamento que o parlamento queria meter a mão e disse, olha, esses 15 bilhões é para cá. Como é que eu realizo esses 15 bilhões sem comprometer o que a Roberta disse, que é o déficit final? Como é que eu pego esses 15 bilhões? Reduzindo a taxa de juro. Porque assim, o Brasil... O dinheiro do seguro, esse que ela falou, porque... Não, foi uma expressão que ela usou. Será que, quem sabe, já era para ter sido usado? É que eles vão usar... Marconi, sim, mas Marconi, foi uma expressão que ela usou de seguro, mas não é um seguro papel. O Brasil não tem os pacotes de dólares guardadinho lá. Não é isso. A expressão que ela usou é para definir uma reserva em dólares que o Brasil tem, muito possivelmente em títulos do Tesouro Americano, que podem ser realizados a curto prazo, de acordo com a necessidade. Já era para ter sido? Não. Não? A Carla também quer falar sobre esse assunto. Claro, Vamos deixar a Carla contribuir. Com relação ao meu entendimento, que também eu posso ignorar algumas coisas no sentido da economia e tudo mais, mas o que eu entendi é que todo esse pacote ele vem como um estado de calamidade. Esse estado de calamidade ele precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional para depois a verba ser liberada. Isso. Porque senão incorre em crime de responsabilidade, impeachment, etc, etc, etc. Então, existe um procedimento a ser adotado até para salvaguardar o próprio presidente da República. Ele não pode simplesmente sair gastando antes do Congresso aprovar. Esses são os trâmites que estão escritos na Constituição Federal. Não sei se o prazo realmente de sexta-feira votar, eu acredito que eles poderiam votar amanhã. Eu acho também. Não precisa esperar. Podiam pegar hoje à noite, como eles gostam de canetear as coisas que é embaixo do pano. O que foi acertado foi o seguinte. Primeiro que é uma medida, como dizendo, pela primeira vez na história do país vai se fazer uma questão de utilidade, de calamidade pública. Tá? Então, foi feito, e as lideranças do Congresso que não estão votando absolutamente nada, porque também fecharam até materialmente, foram lá e botaram uma tranca na porta, não estão nem entrando nem saindo. Tá? Foi acertado com o Alcolumbre e com o Maia a votação disso simbólico. Então, tão logo chegue, isto será votado. Mas ainda assim há um trâmite de papel ir para lá, papel ir para cá e colher assinatura. Então, mas isso está sendo feito em regime de urgência. Só que isso vai dar um outro poder, que aí vem a extensão disso. Porque se vai liberar os famosos 15 bilhões que a gente está falando, 15 bi exatamente, se vai liberar esse valor, também vai dar um salvoconduto para o governo poder mexer no seu orçamento. Exatamente. Porque antes ele tinha que ficar dentro dos limites que ele não poderá fazer. Ele ganhará agora um salvo-conduto. Responsabilidade fiscal. E tem a responsabilidade fiscal. Então, é por isso que eu dizer, não é uma coisa que tu assina assim e deu. Não, exato, tem que se resguardar nesse momento. Tem que obedecer à lei. Não é só para resguardar o presidente, mas a própria população, porque, na verdade, esses trâmites, esses processos existem, que é para evitar que alguém vá lá e deu canetaço. Lógico. Foi o que a Dilma fez, né? Foi o que a Dilma fez. A Dilma meteu isso seria uma pedalada fiscal. Exatamente. Isso é uma pedalada fiscal. Não tem nenhum dispositivo que previna que em situação de extrema emergência, um caráter emergencial possa ser colocado. Esse é o mais rápido. Esse é o mais rápido. Esse é o emergencial. A Constituição permite que você decrete estado de emergência com a aquiescência do Congresso e a partir daí você possa
possa remanejar o orçamento. Esse é só esperar até sexta, então. Agora... Não, na verdade, e aí eu vou fazer uma crítica ao governo Bolsonaro, acho que isso tinha que ser feito na semana passada. Sim. É isso que ele está dizendo, é isso que ele está falando. Na semana passada. É isso, só que eu... Mas não é isso o trâmite, que então, que tu tem que criticar, foi a demora do governo. Mas que tu tá achando. Sim, porque tem o trâmite demorado. Mas é que até a semana passada era fantasia. É que vocês chamam de trâmite, eu chamo de palhaçada. Assim, talvez eu não seja tão polido nesse momento, e acredito que sim, mas que já era para ser feito. Era um momento de assim, parou tudo. Situação de emergência, chama lá, tem que assinar isso quando? É prioridade. Agora, aqui, senta aqui e vão assinar. Quem é agora? Tem que passar pro Mas Congresso. Ou seu Congresso, vem cá, senta aqui, né? assina aqui. Não, mas tem que ver. Assina esse troço aqui e faz isso transmitindo ao vivo para ver quem tá chiando, quem tá fazendo barulho para não fazer. É isso que eu quero contribuir, dizendo que, Rafa, essa tua fala é exatamente o que nós estamos vendo de uma forma muito clara do presidente da maior economia do mundo. O presidente Trump está fazendo exatamente isso. A tua preocupação é completamente coerente, por quê? Essa situação do coronavírus e o que e toda a situação econômica já estava sendo demonstrada claramente ali por fevereiro. Então, o que acontece? O nosso país, ele já vem de uma economia muito sentida. Muitas empresas estavam recém-sobrevivendo, as pessoas recém estavam tendo bicos, sobrevivendo a uma situação de calamidade. O falou lá no começo. Então, isso é uma situação muito grave para o nosso país. E é realmente muito preocupante. Um dia é muito. Nunca tivemos na história. Eu só quero eu quero botar aspas entre de não dormir. Desculpe, Roberto. Eu só quero botar aspas entre todas as pronúncias que o Trump faz, porque a gente tem que separar o seguinte. Primeiro, os Estados Unidos, a exemplo de todos os países, está entrando numa recessão astronômica por causa dessa questão do coronavírus, e ele está em ano de eleição. Ele precisa criar... Pois não? Vai baixar, vai cair a bancarrota, o PIB americano no primeiro trimestre, mas é impressionante, justamente pela postura do presidente Trump e por ser um país muito rico e por ter uma união dos empresários e por ter uma conversa muito clara entre o presidente e os empresários o tempo inteiro e ter essa visão prática, como o Rafa está apresentando aqui, da forma dele, é que eles vão subir muito rápido. Só para concluir, o raciocínio para mim do Trump, ele está num ano eleitoral onde, por via indireta, não foi ele que provocou o coronavírus, que está afetando todas as economias, então ele sofrerá com isso. Então, a estratégia é criar, como nós falamos aqui, a China comunista, porque aí tu traz para o viés político e foge do econômico. Então, no momento, as declarações econômicas do Trump, para mim, pelo menos, estão sob suspeita. O ministro Paulo Guedes hoje se referiu, dando o exemplo dos R$200, àqueles autônomos que eles não recebem nada do Estado. Eles vivem por eles mesmos, às vezes nem contribuem com previdência nem nada. Ele citou o exemplo do taxista, quando tu falaste no taxista e tudo mais, ele disse assim, o taxista que não depende do Estado, que agora não vai conseguir trabalhar. Tem gente questionando aqui nas redes sociais, sei que a Carla não vai ler, é o Márcio Gonçalves. Mas me responda uma coisa, quem ganhava R$3.000 consegue sobreviver com R$200 por mês? É uma piada, sendo que nós, prestadores de serviços, não temos nada a ver com este vírus. Bom, ninguém tem nada a ver com esse vírus, né? O vírus, ele existe, a gente não pode ignorar que ele existe, ele está... em todos os lugares hoje, as pessoas têm que tomar providências. O pior era o governo ficar quieto e dizer agora cada um que se vire. Cada um que faça o que tiver que fazer. Eu não estou envolvido com isso. Pelo menos eles começaram a se envolver, acredito que demorou para isso, concordo contigo, Rafa, mas também a gente não pode botar nas costas agora do Congresso Nacional, porque hoje foi dado esse decreto e sexta vai ser votado, é o Congresso Nacional que errou nesses 2 dias. Não, existe um conjunto de erros. A própria demora da Presidência da República ao publicar o decreto, a demora do Congresso para fazer tudo isso, para entender a situação de gravidade de tudo isso. Agora, hoje, nessa entrevista coletiva, o próprio presidente disse que ele é o dono do time. Então, se está dando certo, é ele que está coordenando. Ele tem razão num sentido,
Que bom que na hora que ele escolheu a sua equipe, ele escolheu técnicos. E mais uma vez eu quero elogiar o nosso ministro da Saúde. E espero que o ministro da Saúde segure essa até o final, porque pessoa responsável, do meu ponto de vista. Eu escuto ele falar, eu confio no que ele fala, me sinto segura, enquanto brasileira, de ter um ministro da Saúde tão competente como o Mandetta, que não fez parte de acordo para ser indicado, que foi indicado exatamente pela sua competência. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Talvez até eu esteja interrompendo alguma coisa, mas eu preciso falar. Eu estou recebendo, tanto pelo meu WhatsApp pessoal, quanto pelo nosso e-mail, informações sobre panelaços que estão acontecendo na cidade. Só que esses panelaços são com gritos de fora Bolsonaro. Aqui na Ganso, Menino Deus, está acontecendo um abraço há 10 minutos. Isso foi há uns 30 minutos atrás, tá? Era para ser contra o Bolsonaro e está muito forte. O caso é que o Bolsonaro retrucou e pediu panelaço às 21 horas. E aqui eu recebo, isso quem mandou foi que eu não quero perder, a Simone Maruja, a Ana Tânia Platchek, diz o seguinte: aqui na Independência está acontecendo um panelaço com gritos de fora Bolsonaro. A Déia Duarte, neste momento, panelaço e buzinações na Bela Vista. E o Ricardo Antônio Alves, engraçado, foi só bater em meia dúzia de panelas ontem à noite que já apareceram medidas do governo. Dinheiro, não sei de onde, um líder com máscara e o rabinho no meio das pernas. Assustaram o capitão Pateta. Não, mas fui cobrado aqui também, porque nós não noticiamos do panelaço. Eu só disse assim, meu compromisso de coerência é comigo mesmo, tá? Eu nunca comentei panelaço de lado nenhum, continuo, acho que são os movimentos, eu não sei como é que é selecionado isso, qual é a imagem que vai pegar, e eu não sei a que interesses atende. Então, quem me cobrou que eu não estava falando em panelaço, eu confesso, eu não sabia, não falo de panelaço, agora. Mas nunca falei de panelaço de lado nenhum, embora alguns achem que a gente só fale quando interessa. Não, mas a coerência é coerência. Agora, uma coisa aqui que é meia dúzia de Bom, mas não sei, mas está acontecendo. E a Roberta tem uma informação importante. Sim, Magda. A Câmara aprovou o decreto que reconhece o estado de calamidade pública. O projeto ainda precisa passar pelo Senado. Está aqui, ó. Foi também quem nos passou essa informação. Eu agradeço ao senhor Manuel Azevedo, que agora eu abri aqui. Câmara acaba de aprovar decreto de calamidade pública. Afonso Poza Júnior. Gritos de fora Bolsonaro e panelaço intenso em Petrópolis. A gente viu ontem. Norton, será que panelaço é para o retorno de corruptos? É isso que me incomoda um pouco, porque assim, a gente acompanhando como a população da Itália, por exemplo, está respondendo a toda a situação agora. Aí a gente olha para o Brasil. Primeiro que o corona já virou uma luta de classes. Sim. Já virou e é deprimente. Assim, virou uma coisa de rico versus pobre de novo, de patronato versus proletariado. Isso, gente. Ideologizou tudo de novo. Tudo como era. Não tem jeito. É cegueira de um lado, cegueira do outro. Foi aquele exemplo que eu dei ontem, que a gente conversando fora do ar. Eu chamo isso de oportunismo político. De tu assistir um filme, mas é que dos dois lados. Então é um oportunismo dos mais estúpidos. Porque tem comportamento xiita dos dois lados hoje em dia. É verdade. Sabe, a coisa tá assim, você diz que assistiu um filme... Fala do outro, um fala do outro, é tudo igual. Você dizer que assistiu um filme. Não acredito que tu já tá indo para tal ideologia. Cara, é um filme que eu tô vendo. Sabe? E a coisa tá desse jeito. Então, quando você precisa contar agora, olhar para a população e ver que todos devem ter pelo menos o bom senso, cara, larga a bandeira agora. Larga, agora os dois lados. Não tem, agora ficou, nós continuamos na mesma situação. Larga a bandeira agora, não é hora. É mais velho do que eu, o ditado, mas somos os mariscos entre os rochedos, mais uma vez. É que não adianta, tem que morrer alguém no quarto da tua casa, lá no fundo, tu ficar com um cadáver lá jogado, como na Itália, sem ninguém pra buscar, dizendo, te vira, sinto muito, que aí talvez o cidadão um pouco diga, poxa, acho que a coisa foi um pouco longe.
Porque, por enquanto, ainda tá briguinha de classe. Hoje, durante a tarde, assim, R$200, R$200. Pelo amor de Deus, prefere nada. Vai politizar isso agora. Eu sou um positivista. R$200 é muito dinheiro, alimento. Para algumas pessoas, só quem passou fome para saber o que são R$200. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tô virando a rainha dos motoboys. Emilson Almeida, Magda Beatriz, eu e o Sérgio Pi estamos vendo quem é mais seu fã. 2 boys fanáticos por você e pelo programa Atualidades. Tinha uma música que era o boy, meu louco, como é que era? Não sei. Já põe eles na lista para quando precisar de muita teleentrega agora. Na quarentena eles vão te ajudar. Mas o Sérgio Pi foi quem me ajudou. Falando em ajudar, vamos à tua manchete? Então, bom, eu como não entendo lufas de economia, fico só ouvindo aqui, porque estou sempre aprendendo com os colegas, tento trazer informações, na verdade, que nos façam repensar para onde é que vai o mundo depois que passar essa crise, porque ela vai passar. Então, agora, novos problemas precisam de novas soluções. Voluntários, engenheiros de uma startup na Itália, voluntariamente fizeram a pedido do hospital, de um hospital italiano, no desespero por uma determinada parte de respiradores, que era uma válvula caríssima que passou a estar em falta. A pedido desse hospital, eles utilizaram impressoras 3D para, com base em um modelo existente, recriar esse produto. Um produto que era patenteado por uma empresa e, claro, custa milhares de dólares. Bom, eles com isso conseguiram em 1 hora produzir 100 válvulas dessas e distribuir para o hospital, salvando vidas. A questão agora que surge é se esta ação deles, porque claro, já houve uma manifestação da empresa dizendo que não ia liberar as informações acerca do design deste produto, se vai haver um processo judicial contra essa startup que produziu com uma impressora 3D, um produto que é extremamente caro. Claro que um desses engenheiros já se manifestou nas redes sociais no dia 15 de março, dizendo que não o chamem de herói de forma alguma, que na verdade eles fizeram, e aí o link com o que o Marconi estava conversando, eles não pensaram sobre patente, eles não pensaram sobre trâmite burocrático, sobre solicitação alguma, eles simplesmente queriam salvar vidas porque havia pessoas morrendo. E no texto dele ele diz isso, havia pessoas morrendo. Ponto. Depois, o que ia acontecer são outros 500 e se quiserem que entrem com ação, enfim, a gente não quer dinheiro, a gente não quer nada, cobramos $1 não, $1 por peça, só que era para cobrir o custo e assim foi, salvaram vidas e é isso que nos faz questionar hoje em dia, assim, quais são os valores que numa situação completamente atípica a quais valores a gente vai se apegar. Então, vão surgir outros casos assim, né? Só um instante. Tudo o que você precisa saber. Pensei que eu ia te dizer que tudo que tu dissesse não é verdade. Na verdade, eu olha, quero dizer que estava tudo no silencioso, não. Mas a Siri não. A Siri não pode ter Siri aqui no estúdio. Porque a Siri é uma moça que se mete nos assuntos sem ser chamada. Eu cheguei a ficar nervosa. Como assim? Eu falei alguma coisa errada? É esse comportamento que eu falo que eu queria ver de autoridades aqui, de chegar no momento e dizer, não me interessa, mas tem que obedecer o trâmite. Não me interessa trâmite. Tem pessoa morrendo ali, e nós vamos fazer e pronto. Depois, me processa. Não quer, me processa. Mas aí o presidente Bolsonaro pode acabar incorrendo num risco de impeachment. Ok, lá na frente a gente vê. Vamos ver qual vai ser a resposta da população em relação à ação que eu vou tomar agora. Dane-se, quer me impeachment depois? Vamos, mas eu assinei agora e pronto. Mando o dinheiro para os hospitais e acabou agora. Já mando do fundo partidário também e pronto, acabou. Muito bem. Este programa Atualidades assisto sempre. É ótimo. Moro em Garopaba, Azevedo, que inveja. Tá de quarentena de não é nem branca minha inveja. Ó, tem panelaço na Padre Cacique. Eu recebi também hoje... gritando fora Bolsonaro, diz a Vanessa. A petralhada tá soltinha, né?
petralhada está soltinha. Agora, é triste um país em que as pessoas torcem para dar errado. Isso é verdade. Justificar. De qualquer forma. Cara, para tu ter uma ideia, olha o nível da loucura de ter dividido o horário, panelada a favor e panelada contra. Não, gente, não bate agora que o teu é a favor, o teu é às 9h18. Não, mas é que eles batem e gritam. Aí às 4 da tarde tem a panelada dos isentão. Não, gente, não é porque eu sou contra Bolsonaro que eu sou o PT. Aí esses vão bater. E a panela já fica ali conforme o integrante da família, conforme o integrante da família chega e usa acordar o meu bebê durante a quarentena, enquanto ele estiver dormindo com panelaço, aí eu vou fazer o panelaço das mães que estão em quarentena com os filhos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu tô preocupada com essa moça. Essa moça, desde que entrou no programa, ela tem uma revolta que ela tá na quarentena, e a quarentena é uma desgraceira, mas na hora de fazer o filho tava bom, né? Eu vou te botar no grupo de WhatsApp das mães. Não, eu tô fora dessa operação. Só pra tu ficar acompanhando ali as mães que tiveram que tirar os filhos. A dona Magda vai querer xingar todas as mulheres, botar tudo em ordem. Áudio. A gente ontem recebeu um sugerindo o seguinte, olha, quem sabe, já que disseram que é pra ficar 15 dias as crianças fora da escola, quem sabe a gente deixa elas tudo lá dentro, dá uma passadinha, a banda manda um beijo, entrega... Né? Quero dizer pra vocês uma outra coisa, tá chegando longe esse panelaço, hein? Viu que tá bem diversificado? O Gabriel Zarnabai diz que o panelaço está rolando forte no Jardim Europa. 24 de outubro. Fora Bolsonaro. Eu posso ler uma mensagem, Marcos? Deve. Diante de tudo isso que eu achei tão linda, eu queria compartilhar com os telespectadores. E as pessoas ficaram em casa e leram livros, ouviram, descansaram, se exercitaram, fizeram arte, jogaram jogos, ficaram tranquilos e aprenderam novas maneiras de ser. E ouviram mais profundamente. Alguns meditaram, alguns oraram, alguns dançaram. Outros encontraram suas sombras. E as pessoas começaram a pensar diferente. E as pessoas se curaram. E na falta de pessoas vivendo de forma inconsciente e sem coração, a Terra começou a se curar. E quando o perigo passou e as pessoas se encontraram novamente, elas choraram as suas perdas e fizeram novas escolhas e sonharam novos cenários e criaram novas formas de viver e curar a Terra completamente, pois elas haviam se curado. É isso que a gente precisa. Muito bem, isso aí muito bem dito. Deixa eu corrigir que o panelaço do Bolsonaro que o panelaço ali da Vanessa é pró-Bolsonaro. Tem uma pergunta bem interessante, Magda, do Cristiano. Ele diz o seguinte, ó, pessoal da bancada, uma pergunta. Quem tem o vírus faz tudo certinho, acaba eliminando o vírus, 100% de melhora e tudo mais. Na sequência, ele pode novamente ter o problema, estar contagiado com o mesmo vírus. Pior é que pode, né? Parece que na China já aconteceu. Mas é que tem uma coisa, o organismo, ele passa a reconhecer o vírus e desenvolve as defesas. Então, assim, na reinfecção é mais brando. Tem vírus de gripe, por exemplo, que você há mais de 10 anos... eles atacam você e não conseguem Pois é, mas sobrepor. esse não. Esse já teve um chinês que melhorou e depois de 2 semanas teve de novo. Piorou, não estava bem curado. E, na verdade, vão ter muitos casos atípicos, né? Caso, por exemplo, divulgar hoje informação de que pessoas jovens e saudáveis também estão morrendo. Aonde? E principalmente, principalmente enfermeiros e doutores, esses que atendem o pessoal, na China... Teve gente que teve já 3 vezes e também gente que morreu. Não, e o médico que identificou o vírus pela primeira vez... Foi o primeiro a morrer, um dos primeiros a morrer. Foi um dos primeiros a morrer, só porque descobriu. O desconhecimento naquele momento também fez com que as pessoas fossem esse é o problema. Claro. E a postura e irresponsável do pelo governo. atendimento de qualquer forma ali. Os primeiros dias daquele grande surto, esses primeiros dias fizeram com que as pessoas, os médicos principalmente, fossem de peito aberto. Se atirassem sem saber o que era, claro. A propósito de notícias, de informações, eu falei no começo do programa, ou em algum momento do programa, que eu falei sobre a rede de rádios que a Rede Pampa está fazendo pelo interior, por todos os lugares, para poder justamente se unirem na difusão de todas as prevenções, de todos os assuntos que são ligados ao Covid-19. Se você quiser mais detalhes, quiser saber, tiver a notícia com mais detalhes, basta você acessar o sul.com.br, clica na capa e vai baixando. Lá embaixo está escrito Boas Notícias.
tá? Ali você vai conseguir saber tudo que a Pampa liberou, a sua programação da Rádio Pampa e de outras 6 emissoras durante esse período de pandemia do Covid-19. E também lembramos que você tem acesso a esta e tantas outras informações sem custo algum. Você baixa o aplicativo do Ossum na plataforma da sua preferência e depois só lê, só fica bem informado. Ruschel. Dona Magda, antes de entrar na minha manchete, eu quero dizer que nós tivemos um decreto agora que está proibindo bares, proibindo academias de se fazer academia, né? E eu queria então trazer uma notícia muito importante para aqueles que frequentam a Academia Moinhos. Ela lançou uma nota oficial hoje, lógico que se submetendo à determinação, está fechado, mas garantindo a todos os seus clientes que o contrato será prorrogado. Ou seja, se ficarmos 2 meses sem que possam ser abertas as academias, então quem fez um contrato de 1 ano terá este 1 ano mais os 2 meses que não pôde usar do contrato agora. Então a Moinhos honrando legal, o seu nome, a sua tradição. Um abraço ao nosso querido Henrique lá, que comanda toda essa equipe. Dona Magda, a minha manchete veio de uma provocação de vocês ontem, que nós começamos a falar daquela turminha, e os caras que não querem ficar em quarentena. E os caras que estão infectados e saem fazendo. E eu peguei 2 casos emblemáticos mesmo para exemplificar a minha matéria. A primeira delas foi lá em São Borja, um casal, um caminhoneiro chegou lá, foi com todos os sintomas, né? Um problema de respiração, e aí foi levado ao hospital. Quando chegou lá, a equipe médica viu que a esposa dele também sinalizava a mesma coisa. Aí pegaram o casalzinho ali, disse, olha, fica ali, vamos fazer os exames e coisa. Aí quando foram atrás do casal, o casal tinha desaparecido, dona Mari. Foi imediatamente acionada a Polícia Federal e eles foram localizados na beira da estrada, eles pegaram um Uber, foram para a beira da estrada e lá estavam procurando carona. Olha como veio o contato. Eles iam pegar carona com um caminhoneiro, então lá foram segregados, foram levados para essa questão aí. Para não falarmos que seja de classe social, peguei o outro oposto. Sim. Tivemos aquele empresário em Trancoso, na Bahia, né? Aquele que sabendo que estava contaminado, orientado que estava contaminado, ainda fez lives, fez uma série de questões lá. Mas também já estavam no bico dele, ele foi denunciado e foram atrás dele e pegaram ele 28 quilômetros fora já, e ele também foi trazido, a polícia já muito bem instruída ali, conseguiu fazer a apreensão sem contato, de luva, com proteção, tomando todas as medidas possíveis no sentido de garantir a segurança dos policiais e que pudesse realmente trazê-lo para o confinamento. Bem, mas a parte jurídica que é o que nos interessa como fato novo, né? Lógico que nós não temos ainda, Marconi, nós não temos uma linha de lei marcial de tu pegar e se sair dali vai direto para um xadrez, até porque nem a polícia está aparelhada para isso, né? Mas a gente foi buscar o enquadramento. Primeiro, eles assumem o risco, porque eu acho que a punição é aquela que tem que ser pedagógica. Nós temos o artigo 132 do Código Penal, que sinaliza uma pena de 3 meses a 1 ano quem coloca em risco as pessoas. Então, essa primeira já seria um enquadramento quase que como contravenção. Mas a extensão disso, dona Magda, e aí sim eu acho que nós temos que ter um caso. Se tu conseguires provar, e não é difícil de provar, que eu estava com uma determinação de isolamento, fui me enfiar na sua casa, na sua empresa, no seu local, e lhe passei o risco, lhe coloquei em risco, eu poderei ser enquadrado, sim, como tentativa de homicídio, ou se a senhora vir a óbito, como como homicídio por ter feito isso nessas penas que são muito maiores. Então, que as pessoas pensem bem o que estejam fazendo, porque nós estamos engatinhando, nós estamos na 2ª semana, pessoal, nós teremos 2, 3, quem sabe 4 meses disso pela frente, e isso será recorrente, pessoas que se rebelarão, pessoas que enfrentarão, então acho que temos que usar o poder tanto de segregação como de punição a essas pessoas. Ruschel, e tu acha que nesse caso eles chegam já a indicar a questão de ser culposo ou doloso, um eventual... Aí a instrução do processo, eles vão contratar... Seria que nem o caso de beber e dirigir.
Porque, na verdade, tu sabe muito bem... É que esse já tem uma lei específica, né? Por isso que a comparação... O sujeito lá da Bahia está sendo processado. Processado é doloso, porque ele sabia, ele ironizou, ele infectou 4 funcionários, os convidados não se sabem, mas infectou 4 funcionários que vão processar ele, e o governo da Bahia também vai processar ele. O sujeito é um milionário aí que foi no jato dele, ele é filho de uma desembargadora lá do Ceará, casado com a filha de um empreiteiro lá, aquele negocinho de governo, coitado. É um Mauricinho, irresponsável, fazer uma coisa dessa. Foi para Trancoso, fez a festa lá, contaminou, e o governo da Bahia, o Rui Costa lá, diz que a Procuradoria já está providenciando uma ação. Ele vai responder a ação penal e a ação civil. Viste ali em cima de que disse o Vitorino, lógico, a sentença, tu não sabe, aí vem a defesa, vem os argumentos, aquelas coisas todas, mas o enquadramento é esse. Se a pessoa tinha consciência do ato, eu sei que estou contaminado. Sim. E eu me enfio a fazer festa contigo sem que tu saiba disso, e isso, se tu não for a óbito, é tentativa, e se tu fores a óbito, é um homicídio. Esse é o princípio da punição para quem é portador do vírus HIV e tem ciência desse vírus. E pratica sexo sem proteção. A vítima pode processar esse cidadão. É o mesmo princípio do portador do vírus HIV, é o portador do coronavírus. Aquele que souber que é portador do coronavírus, ou sair em local público... Ou desconfiar, fazendo em teste, isolamento. O que aconteceu com esse riquinho lá de Trancoso é que ele tinha o primeiro teste positivo. Mas no caso aqui desse casal, eles não tinham ainda o teste, mas eles tinham todos os sintomas e eles tinham vindo de fora. E foi recomendado o isolamento. Então, eu acho que é no momento que é recomendado o isolamento, ele a pessoa não pode mais. Mas aí que tá. Eu acho que juridicamente serão casos avaliados de forma diversa. Num já tinha e o outro exame positivo. Tanto que ele... sabe como é que os funcionários souberam? Porque ele deixou em cima da mesa e ria, e contava para todo mundo. Vou passar para vocês todos, os convidados estão na... E os funcionários viram aquilo e fotografaram. Pois é, porque a minha pergunta... Caso é um descaso. Absurdo que esse sujeito fez. Porque a minha pergunta... jurídica e não é retórica, é uma pergunta mesmo, como é que o cidadão chega e diz, então prova que eu sabia que eu tinha. Sim. Né? Claro, quando você tem aí um resultado que já deu. Né? Esse pronto. Tá. Mas aí tem uma análise clínica de um médico que que preenche lá o formulário, enfim, que ele entrou dentro do hospital, foi encaminhado para o hospital, ele e a mulher... lá em São Borja, com todos os sintomas, ele cruzando a fronteira. Ele não precisa ter o coronavírus para se enquadrar nisso, ele pode só ter uma ordem. Uma ordem de isolamento. Na minha opinião. O que, segundo o que o Sérgio Moro assinou na segunda-feira, já qualifica um atentado. Agora, olha bem, existe o atentado à saúde pública, o crime contra a saúde pública, e existe o dolo. E aí vem aquilo que o Ruschel falou, tentativa de homicídio. Tu tossiu. Você tossiu antes de mim? Tu pegou a minha tosse. Ali, aquele primeiro exemplo teu, eu acho que é o artigo... O primeiro caso, eu acho que é... Eu sou mais velho aqui, eu sou velhinho, se alguém morrer, primeiro sou eu. Bate na madeira, mas eu nem brinco. O caso que tu usaste há pouco, eu acho que esse sim, da pessoa que não está confirmado, que nem sabe, mas coloque em risco as pessoas. Eu acho que esse é o artigo 132, que é bem mais leve, é de 3 meses a 1 ano, né? Agora, a pessoa está contaminada, tem a informação, todos os atos dela a partir dali, tem essa potencialização. Um pouco de bom humor neste programa. Aviso importante. Aviso de utilidade pública. Se vocês comerem X nos próximos dias e perceberem alteração de sabor, não se alarmem. É que o chapeiro agora está lavando as mãos. Breve tudo voltará ao normal. Vamos à tua manchete. Foi boa. Teu assunto que tem a ver com todas essas informações, com tudo que a gente está fazendo, que trazem aqui pra gente, a gente reproduz. É o que pode aí sim ser a gota d'água para muita gente, né? Porque a gente está falando aqui há alguns dias já sobre essa quarentena, esse recesso forçado, mudança de comportamentos. Ontem a Ali trouxe aqui algumas alternativas para você, né, buscar lidar com crianças ou com os adultos mesmo, né, que agora porventura têm que ficar fechados em suas casas. E o que aconteceu?
um aumento absurdo no consumo de internet dentro dessas casas. E aí a Anatel, né, entrou em desespero. Meu Deus do céu, será que agora nós vamos ter que trabalhar e oferecer produtos de qualidade? Era só o que me faltava. Fazer a Anatel ter que trabalhar. É o fim da picada. Absurdo isso. Pois muito bem. No mundo todo, já é possível, nos últimos 30 dias, perceber um aumento de 25% na navegação em horários que até então nem registro tinha, né? No horário comercial, o horário ali daquele período de 7 até 11 horas da manhã, né? Em que basicamente era traço, né? No índice a navegação. Marconi, mas eu navego na minha casa às 9 da manhã. Sim, eu sei, estamos falando em âmbito global, né? Como estatística. Historicamente, o maior nível de consumo se dá entre 8 e 10 da noite. Esse é um índice. Só que agora, aqui no Brasil, principalmente, nas últimas 3 semanas, o horário das 8 da manhã até as 11 da manhã superou em 2 vezes o horário de 8 da noite às 10 da noite e depois caindo um pouquinho das 10 à meia-noite. E aí o que aconteceu? A Anatel entrou em pânico e imaginando que isso pudesse acontecer aqui, essa coisa que aconteceu na China, apesar de todos os bloqueios, né, causados lá pelo regime comunista, e em outros países e que sofreram aí com quedas de conexão, com diminuição na capacidade de transmissão de dados. E aí, assim, a gente poderia entrar aqui na explicação, a Anatel se manifestou publicamente e a gente poderia entrar aqui na questão técnica, explicando o que são a chamada rede de acesso, os backbones, né, que levam esse gargalo de informação e que depois são distribuídos nas conexões individuais. A gente poderia, que é chato, é longo e enjoativo um pouco o assunto, mas o que acontece? A Anatel se manifestou e, primeiro, né, tomou algumas medidas com as operadoras e as obrigou a ampliar o nível de navegação disponibilizada para o cliente. Né? Então, aqui você tem, você tem uma conexão, você paga uma conexão de 200 mega, você tem 20 mega de conexão e 2 de upload. Né? Por quê? Porque a Anatel quer. É assim e pronto, acabou. Né? Nos outros lugares você paga 200 mega, ganha 200 mega. No Brasil, não. Né? No Brasil, esse índice é simbólico, dito isso, inclusive pela própria Anatel. E o que aconteceu? A Anatel manifestou-se dizendo que não há risco de colapso. Haverá internet. Quem mais vai sofrer agora são as empresas hoteleiras, que quando houver a necessidade de remarcação, reserva de quarto, esses atendimentos, serviços e tal, essas redes vão sofrer com a queda da qualidade da conexão. Sem dúvida. Né? Por quê? Porque o que acontece? As alternativas oferecidas hoje, para você que está em recesso, que está fechado em casa, são serviços de streaming, filmes que estão sendo transmitidos, downloads gigantescos que hoje, né, você tem à disposição aí, filme em HD para baixar e tudo mais, YouTube o dia inteiro, serviços de música, seja lá o que for. Tudo isso vai fazer com que a gente perceba, sim, uma queda, né, na capacidade da transmissão desses dados. A Anatel já está trabalhando, modo Anatel de trabalhar, então fique claro isso. Então, o Comitê Gestor da Internet no Brasil está administrando 32 pontos de intercâmbio de tráfego digital em regiões metropolitanas, porque, né, segundo a própria Anatel, é crucial que a internet seja mais ágil e eficiente. Vai, como eu disse, puxar as orelhas das operadoras para tentar repor isso, porque qual é o medo? Somado ao que eu trouxe ontem aqui das questões psicológicas, que esses grandes efeitos, Jesus amado, se chega a não ter internet agora. Nossa! Aí, mano, velho. Aí coronavírus vai ficar pinto. O coronavírus é pinto. Aí o corona vai olhar e vai dizer, eu tô fora. Tô fora. Não dá pra... Até o corona se manda. Até o corona se manda. Com essa loucura, né? Então, assim, tem o projeto ix.br, que é um projeto brasileiro, é o terceiro maior do mundo, que só perde para a Alemanha e para a Holanda, de capacidade de tráfego que está sendo colocado em prática aí de forma mais rápida, mais ágil. Parece que só onde falta agilidade mesmo no Brasil é para liberar dinheiro para o que é importante, né? Tanto que a gente tem que esperar até sexta aí. Então,
O monitoramento da crise está sendo feito, repito, no modo Anatel, de fazer as coisas. Eu faço num exercício de lógica, eu imagino, se uma empresa com 1.000 funcionários, ela chega na empresa, todos ligam o Wi-Fi da empresa. Correto. Tá? Essas várias empresas estão mandando seus funcionários para casa. Essas 1.000 pessoas, teoricamente, chegarão em casa e usarão a sua internet. É exatamente isso, é essa potencialização de uso que se pode levar a um colapso, se poderia levar a um colapso. Porque assim, o que acontece? Quando tu tá no trabalho, tu não tá todo o tempo usando a internet, consumindo. Tu levanta, tu tem uma reunião, tu faz isso, faz aquilo. Agora, as reuniões são virtuais, os encontros são virtuais, aí tu vai assistir muito mais filme, tu vai ver muito mais série, tu vai precisar de muito mais internet, porque a distração das crianças, dos avós, tu vai ver notícia, tudo tu vai precisar da internet. Então, tu vai consumir muito mais internet e a todo momento, porque tu vai estar dentro de casa. Tem escolas que vão passar o conteúdo para as crianças online. E tem profissionais de psiquiatria, psicologia, que vão fazer consultas. Porque tem, por exemplo... A Violetinha fez os temas já por online, a Violeta, não foi, na verdade, Magda, o Colégio da Violeta tem já tem isso. Não, mas é que agora vai ser... E o que a gente fez? Se transformou esse aplicativo, que era algo que era do controle dos pais para aquilo que acontecia presencialmente, virou a educação à distância mesmo. Então, assim, a Morá entra no horário, responde, auxilia os colegas. Eu tô há horas para dizer assim, Morá, senhoras e senhores, é a professora. Diz professora, porque o nosso telespectador não sabe o que é Morá. Morá é professor em hebraico, né? E o colégio é um colégio israelita e a gente tem a cultura de fomentar mesmo a cultura israelita. Por isso que chama Morá. E é natural isso. Quando você está de olho na professora, é na Morá. Eu achei muito legal a atitude de umas mães lá do grupinho da Alice, Eles estão percebendo, mas foi inteligente. Do colégio. Elas criaram lá uma sala, eu não entendo muita coisa, mas enfim, criaram um link, mandaram um link no grupo e combinaram o encontro virtual das crianças sempre às 3h. Então já tem programação para as 3h. Às 3h eles se encontram. Então a internet facilita também isso, a proximidade. Tem toda a razão, que eu quero te dizer assim, ó. Nós estamos pensando, estamos falando de moças. Não, a filha dela tem 7, 8 anos, que idade tem a Violetinha? 9. 8 e meio. E a filha dela tem 7, só para tu saber. E esse é mais um exemplo que provavelmente a gente vai ver mudanças depois em vários tipos de serviços e hábitos que hoje a gente costuma fazer presencialmente e vai passar a fazer de forma muito mais rápida e otimizar relações, serviços, Você sabe quem é que tranca isso e atrapalha a internet? Não são as operadoras. As operadoras têm tecnologia. É a Anatel. É a Anatel. É lógico. Você, para conseguir instalar uma antena, você tem que conversar com o presidente da Anatel, com o porteiro, com o dono da carrocinha de cachorro-quente. Pensem que eu sou a Anatel e vou encerrar o programa. Chegamos ao final de mais uma Atualidades Pampa. Nesta quinta-feira, logo depois do Jornal da Pampa, nós estaremos aqui ao vivo em cores para um novo encontro. Até lá! Atualidades Pampa. Oferecimento Água Mineral Itati.